Aí, pessoal, mais uma vez aqui no podcast, a gente hoje vai falar de competição, né? De preparação para a competição, superstição, se tem alguma superstição. Eu tinha umas, mas a gente vai tentar falar o máximo possível aí, ajudar as pessoas que querem competir, né? De como se preparar, na parte de alimentação, de treinamento, a parte mental, a parte física, aquela última semana ali, o que a gente faz. No dia, o que a gente faz, até se está acima do peso. Então, tentar passar um pouquinho de informação aí, né? A gente tem bastante experiência aí competindo. O Sérgio já compete também desde criança e também, com certeza, nesse tempo todo aí veio mudando como ele via a competição, como ele se preparava para a competição. Hoje em dia, a gente tem uma parada bem mais profissional, acompanhamento nutricional, acompanhamento, né, de preparação física. Então, falar um pouquinho, né, dessa evolução, né, a gente como atleta. E aí, né, ele também colocar o ponto dele aí, como ele se prepara, como é que ele vê esses últimos dias, a parte de perda de peso. Então, uma conversa mais aberta, mas a gente pode falar nessa parte, nessa experiência que a gente tem aí de competição de botando junto ainda mais de 50 anos de competição, aí fácil, bem mais do que isso. Mas vamos começar aí, Sérgio. Quando você começou a competir, né? Então, quando eu comecei a lutar, eu comecei a lutar com 11 anos de idade. Assim que eu comecei no jiu-jitsu, acho que com 3 meses treinando. Eu sei que foi pouquíssimo tempo, eu já lutei um campeonato de faixa branca e tive uma experiência incrível, fui campeão naquela raça, né, brigador de rua. Aquela sensação foi maravilhosa, assim, foi uma experiência incrível naquele dia eu falei que eu queria isso ali pra mim, assim, eu não queria mais me envolver com confusão na rua, brigar na escola, brigar na rua, e eu queria lutar, queria ser lutador. Mudou o local ali, né, de onde você queria ter o confronto, tornou-se uma coisa mais esportiva. e a partir dali, lógico, eu tive várias fases da minha vida, né, tive adolescência, juventude e tal, então você, né, tem aquelas suas fases que o só entende, que é fase de idas e vindas, mas eu, desde que me conheço como gente, como pessoa, eu sempre quis ser lutador na minha vida. Eu sempre almejei a ser lutador. E até hoje, estou aí com quase 50, coroão. Pareço não, mas tenho. E continuo lutando. E pretendo continuar lutando até o final da minha vida. E, né, tipo, vendo a gente, hoje em dia a gente se cobra um pouco, aquela época de criança, não tinha toda essa cobrança, né? A gente competia, ia ali, porque estava todo mundo indo junto, mas ainda não tinha esse negócio, pô, mas se eu perder, se eu ganhar, o que os caras vão... Não tinha esse negócio, né? Exatamente, não tinha nada disso. Eu me lembro de ter campeonatos que eu jogava futebol, eu tentei ser boleiro, né? E rolou um campeonato uma vez que eu estava jogando futebol, um torneio de futebol society num campinho, e tinha um campeonato de jiu-jitsu numa escola, em frente a esse campinho. E eu me inscrevi no campeonato de jiu-jitsu e estava no torneio de futebol, e meu time estava na semifinal do torneio. E eu estava jogando o campeonato e me chamavam lá no campeonato de jiu-jitsu, o professor vinha me chamando, era até Gaguinho, o pessoal me chamava, Gaguinho, corre aqui, você vai lutar, sei lá o quê. E eu ia correndo pra lá e lutava. Pra tu ver que criança, né, eu tinha 14 anos, 15 anos, eu não tinha muito essa coisa de campeão, lógico, eu sempre quis ser campeão, mas eu queria ser campeão dos dois, no futebol e lá. Então eu não tinha foco total numa parada. Igual hoje que eu sou mais focado no jiu-jitsu, no grappling. Eu lembro, quando eu comecei, meu primeiro torneio foi em 79. Aí a gente ali competia e não tinha muito negócio, a gente misturava as faixas, né? Porque não tinha muita gente na mesma idade, então não se misturava muitas faixas. Eu lembro que eu lutei de amarela, mas tinha um garoto de laranja, tinha um outro de branca, eram na faixa de uns 6 a 8 crianças, e eu fui pra final, ganhei, então aquele negócio era, a gente ia ali, lutava, mas, né, no final todo mundo saía pra brincar, então era uma brincadeira, lógico que tinha a parte de competição que você queria lutar, se desempenhar, mas não tinha aquela preocupação com o que será que meu amiguinho vai achar, meu pai, né, era uma paradinha ali,
que nem jogar uma bola, depois ia aí fazer outra coisa. Era uma brincadeira, né? Você se divertia com a parada. Eu sempre me diverti lutando jiu-jitsu. Então, como eu cresci também assim, lógico que chegou um tempo que eu comecei a querer vencer mais, a ser mais competitivo, né? Então, aí, com isso veio o quê? O nervosismo, a adrenalina e tal. Então, cobrança. Então, eu comecei a mudar um pouco. Mas também foi uma adaptação mais rápida, né? Porque eu já vinha desde criança lutando ali e tal. Então, enfim, eu sabia que não tinha nada demais, né? Só tinha que ir lá e fazer o meu melhor e fazer o que eu treinei. E lembra de algum tipo de rotina que você tinha? Né? Porque hoje em dia, eu lembro que quando eu fui faixa preta, eu tinha algumas coisas que eu tinha que fazer para entrar, mas tinha alguma coisa como criança, que você tinha uma rotina, ou tinha que fazer aquilo ali, porque aquilo ali já dizia que você ia ser campeão. Então, superstição, né? Então, eu não tinha uma superstição assim, não, mas o que eu sempre tive na minha cabeça, eu nunca fui um cara muito talentoso. O talentoso da academia eu nunca fui. Sempre teve caras mais talentosos do que eu, mas eu sempre fui muito esforçado. Sempre trabalhei muito duro. E eu sempre acreditei que eu tinha que treinar muito para ser campeão. Então, quando eu não conseguia treinar o quanto eu queria, eu ficava meio abalado psicologicamente. Eu me sentia inseguro. Então, eu fazia coisas que hoje eu não faço. Quer dizer, um dia antes da minha luta, de eu lutar campeonato, eu estava treinando igual maluco na academia. Hoje não é mais assim. Mas eu tinha na cabeça que quanto mais eu treinasse, mais fácil eu poderia ser campeão. É porque no caso eu lembro que o Cássio sempre falava assim, tipo, treino duro, luta fácil, treino fácil, luta dura, né? Tipo, não é que você ia ter uma luta fácil, né? Mas se você já passou ali por vários momentos de treino muito duro, que você conseguiu se superar, chegar lá, você ia conseguir se superar, né? Mas se você achava que você foi aquele treinando mamãezada, chegava lá, era terror e pânico. Não tinha como. Se não passasse aperto na academia, lá qualquer apertozinho você já fica apavorado, né? Então, quer dizer, eu sempre, como eu falei, eu nunca fui o mais talentoso da academia, então eu sempre tomei muito aperto na academia. Então, quando eu chegava lá e o que eu passava no campeonato não era nada diferente do que eu passava na academia. Então, às vezes era até muito mais tranquilo. E aí, falando, tipo, lembra que você falou do lance do talento, né? Porque quantas pessoas a gente viu que tinham talento pro negócio, mas não era o que os caras queriam fazer. Né? E tem os outros que, às vezes, não eram tão talentosos, mas estavam lá horas e horas de dedicação e treinamento, se preparando, chegavam e colhiam o resultado, né? Eu vou te falar que eu até posso falar isso por mim hoje. Tipo assim, eu tenho vários amigos que eu treinei junto por vários anos, de faixa amarela, de faixa verde, de faixa azul, de faixa roxa, de faixa marrom, até mesmo faixa preta. Que eram uns caras, assim, absurdo de bons de jiu-jitsu. E que eu falava, quando eu ia treinar com os caras, eu falava assim, meu Deus do céu, que furada. E tomaram rumos diferentes. E hoje são meus amigos e comentam nas minhas coisas e me mandam direct falando, pô, que irado que você tá vivendo do jiu-jitsu, você tá bem, campeão mundial, campeão europeu, campeão de... E tipo assim, os caras que me batiam todo dia na academia e falam assim comigo, eu falo assim, caraca, meu irmão, eu fui a parada, eu sou exemplo, eu falo sem vergonha nenhuma, eu sou exemplo de dedicação, porque eu sempre falei isso, talento, eu nunca fui bobão, mas talento nunca tive não, mas eu sempre trabalhei duro para ser campeão. E as coisas acontecem. Eu cheguei aqui mesmo, o senhor lembra que assim que eu cheguei aqui, depois de anos competindo, lutando MMA e tal, eu voltei a lutar jiu-jitsu, fiquei um tempo afastado e tal, e assim que eu cheguei nos Estados Unidos,
Eu tava também cheio de problemas, cheio de negócio na cabeça, cheio de preocupação, minha família, vivendo no Brasil, eu aqui sozinho e tal. Então eu ia pros campeonatos, eu até treinava bem, né, mestre? Mas, pô, chegava nos campeonatos e perdia o campeonato, e eu ficava com a cabeça, caraca, mestre, não é possível, eu tô treinando bem, e eu me cobrava muito isso, eu me cobrava demais. E o mestre sempre falava, o mestre, o Fabrício, sempre falava, cara, jiu-jitsu você tem, o negócio é sua cabeça, calma, já continua, não desiste, treina, continua o trabalho que você vai chegar lá. Até nesse cobrança mesmo, até se cobrar menos e né, ir lá e se divertir. Exatamente. Né? E aí foi quando começou a chave virou, né? A cabeça virou e tal, e eu comecei a me destacar nos campeonatos novamente. Qual foi aquele campeonato que você ganhou, que eu lembro que você, tava eu, Bicudo, você ali dentro do... Foi a virada de chave. Foi o primeiro campeonato meu de pena, que há anos eu não batia pena. Eu lutava de pena de roxa. E eu, Master Brawl e lutando. Aí eu falei, pô, vou baixar pro pena, cara, porque eu acho que o pena, acho que eu vou me dar melhor ali. Não porque tem os malucos mais fáceis, porque não tem, os malucos são tudo duro, tudo bom de jiu-jitsu. Mas eu acho que pro meu biotipo, pra minha coisa. E eu tava batendo muito na cabeça de médio, leve. Eu não sabia se eu ficava de médio ou de leve. Médio, eu batia, leve pra pé. E eu batia médio, leve. Quando eu batia médio, era tipo assim, eu não tava muito focado em dieta, alimentação. E a alimentação, cara, a alimentação faz muita diferença no seu desempenho. E quando eu comecei a baixar pro pena, eu precisei o quê? A treinar mais, a me alimentar melhor e ficar muito focado nos meus treinos e na minha alimentação. Com isso, eu me tornei um atleta melhor. Eu voltei a ser um atleta de verdade, que eu estava muito tipo, sei jiu-jitsu, vou dar uns rola, vou dar uns treinos, vou fazer uma escolinha e vou lá lutar. Mas não é bem assim. Faltando foco ali. Não tem mais espaço para isso. Ou você se dedica de verdade, ou você não vai ser campeão. Eu lembro dessa foto, depois se a gente conseguir achar, botar aqui, depois nesse comentário aí, botar aquela foto. Eu tenho essa foto. Foi muito legal. Essa foto foi marcante na minha vida. E dali começou realmente você... campeonato. Foi o meu primeiro campeonato de pena. Aí eu fui campeão, ainda ganhei na final de um maluco renomado de jiu-jitsu, que foi campeão mundial e tal. Então, ali eu falei, caraca, meu irmão, eu ganhei do cara que já foi campeão mundial, foi um cara muito bom de jiu-jitsu e tal. E aí virou a chave. Eu continuei lutando de pena ali, fiquei bem ranqueado ali, virei um dos tops ali, né? Todo mundo já começou a me olhar com outros olhos, a me olhar como campeão, um possível campeão da categoria também. E foi isso. Depois eu subi pro pena. Aí depois eu fui subir pro leve de novo, que não dava mais para ficar campeão. E continuou. A jornada continuou boa e eu continuei me destacando e no nogi, no de kimono e o resultado vieram. Voltando no negócio do talento, né? Porque tem o talento, tem o esforçado, mas tanto o talento quanto o esforçado, a gente viu muitos atletas na academia rendendo e no campeonato não rendia, como viu o inverso. Né? Muitos caras na academia tampaiavam, todo mundo chegava no campeonato, né? Virava a chave e... Eu já vivi isso. Eu já falei isso outras vezes e em outro podcast até. Tinha um rapaz que treinava comigo, Fábio, que ele era da minha categoria. A gente treinava junto. E ele era muito bom. Pensa num cara que me batia igual um gato morto. Batia muito. Eu não fazia nada no cara no treino e tal. O famoso tambor, né? O cara só me batia. Eu falava, você não pode treinar com o cara. Porque eu achava que eu falava, pô, é sacanagem eu treinar com o cara. E quando chegava nos campeonatos, a gente já lutou uns 3, 4 campeonatos juntos, porque ele não lutava muito. Ele era aquele lutador de jiu-jitsu da academia. Mas ele não gostava de competir. E ele lutou alguns campeonatos. Ele lutou uns 3, 4 campeonatos, junto comigo até. A gente era da mesma divisão. A gente lutava era faixa azul pena e roxa pena. A gente chegou a lutar de azul e de roxa junto. E, incrível que pareça, todos os campeonatos que a gente lutou, eu fui campeão. Acho que um campeonato eu perdi a final, porque mesmo o maluco que ganhou dele do outro lado da chave. E todos os outros eu fui campeão
e ele não foi campeão. Mito, só um que ele fechou comigo, a gente fechou o campeonato junto, e aí ele foi campeão. Mas ele não rendia muito em campeonato. Mas ia treinar, a gente era faixa azul, faixa roxa. Ele treinava com os faixa preta da academia, e os faixa preta não gostavam de treinar com ele, porque ele era muito bravo. Né? Uns gostavam porque ele era muito bom, e outros não gostavam porque cara, faixa tinha roxa. essa coisa, pô, sou faixa preta, um maluco com faixa roxa vai ficar me apertando e tal. E ele era esse cara, esse faixa roxa. Que a gente tem, às vezes, na academia, que fala assim, caraca, esse maluco aí, sim. treinar com o ele cansado não dá. Tem uns caras ali, hoje em dia a gente já vê dentro da academia mesmo ali, a gente tem um nível de uns faixas roxas ali, até, pô, não vai mudar esse cara de faixa não, porque, porque, pô, já não tá dá. treinando aí, tá dando, porra, tá ficando muito bonitinho. Mas tem isso bastante dentro da academia mesmo, né? Tipo, uns caras que são muito talentosos ali, tem um jiu-jitsu excelente dentro da academia, mas chegam no campeonato, não... Às vezes nem gosta, né? Porque teve, dentro do Cássio mesmo ali, tinha atletas fenomenais, mas que não gostavam de competir. O Cássio que meio que empurrava, não, vai competir, porque a gente precisa de você no campeonato. E chegava no campeonato lá, o cara ganhava, mas não queria, né? Tinha essa parte do emocional. Ficava muito nervoso. Ele não gostava daquela cobrança, adrenalina que ele sentia. Cobrança, né? Ele sentia uma pressão muito grande. Aquilo não fazia bem, às vezes, pro cara. Né? Tipo, isso é um vício pra gente, que é competitivo. Tipo assim, eu sou viciado nessa coisa. Eu gosto de sentir aquilo ali, mas tem gente que não suporta aquilo, que é uma sensação, tipo, sufocante, né? Mas isso aí, tipo, nessa visão, né, do ver ali, que a gente gosta, mas isso tem que ser trabalhado dentro da academia antes do campeonato, né? A gente, né, a gente fez de treino aí na sexta, no sábado, lá no Bicudo, o negócio. Então tem uma hora que caramba, mas você puxa lá de dentro do coração, porque aí já vem o coração, né, botando, não posso perder esse treino, não posso. Mas isso tem que ser feito já dentro, a tua mesma opinião, tem que ser feito esse trabalho já dentro da academia, né? Não, sim, o treino, assim, quando você é competidor, você tem que treinar como competidor. É lógico que quando você dá aula, eu sou professor e sou competidor. Quando eu dou aula, E quando eu treino com meus alunos na minha aula, eu não treino igual eu tô na aula do mestre, na aula, assim, na do Bicudo. Que aí eu tô lá como aluno. E quando eu estou no tatame como aluno, eu treino diferente de quando eu estou no tatame como professor. Entende? Pode ser o mesmo aluno, porque eu e o mestre a gente dá aula junto, na mesma academia. Então, os nossos alunos são os mesmos. Às vezes eu treino com o mesmo aluno na aula do mestre, eu treino diferente do que eu treino com ele na minha aula, entende? Que aí na minha aula eu sou professor. Então, eu estou ali para poder ajudar ele a melhorar o jiu-jitsu dele, né? A afiar o jiu-jitsu dele, a melhorar as habilidades dele. Quando eu estou como competidor, eu estou ali para melhorar a minha. Então, eu treino, eu me boto em situações, lógico, dependendo do treino, né? Que tem treino que não dá para botar em situação. Mas eu treino para vencer o treino. Treinar para vencer é diferente, Quando eu estou como atleta, eu treino para vencer o treino. Quando eu estou como professor, eu treino para ajudar ele a melhorar o jiu-jitsu dele. É diferente. E falando agora nessa parte de treino dentro da academia, né, de preparação, porque a gente normalmente já conhece os nossos adversários, né? Então a gente já sabe o jogo de cada um. Então, às vezes, dentro da academia, a gente já tem parceiros de treino que têm uma característica parecida, né? Então já se prepara, né? A gente treina especificamente, que nem quando eu tive o último campeonato mundial lá, tinha um cara na minha categoria que era muito flexível, muito bom de guarda. Tipo, uma guarda, quase que uma guarda de uma menina, né? Borracha. Muito flexível. Borracha. E aí eu treinei bastante com a Melissa, com a Carly, para poder já estar acostumado com aquele tipo de guarda e já tenho meus ataques. E aí eu lutei com ele. Hoje em dia eu já tenho até outras coisas que depois que eu lutei com ele já preparadas em caso de eu lutar com ele de novo para poder desenvolver
esse novo jogo para aquele tipo de guarda. Então, dentro da academia, você tem tem os atletas que já vê, né? Você consegue identificar outros atletas da tua categoria, né? Sim, como o senhor falou, eu tenho, tipo assim, a gente já conhece mais ou menos as pessoas que a gente vai lutar, né? Que a gente já lutou contra ou conhece por histórico mesmo do jiu-jitsu, das competições. E eu sempre procuro a ver na categoria os caras que a gente mais competitivos, que a gente sabe que... A gente sempre sabe, cara, por quem que a gente vai lutar. A gente olha a chave ali, sabe quem vai passar, quem não vai. Lógico que acontece, né, surpresas, porque luta é luta. Luta só se ganha lutando, então a gente não tem como saber se vai ganhar ou não. Mas a gente imagina e a gente se planeja para aquelas determinadas lutas. E eu começo a selecionar melhor o meu treino ali, mais ou menos com quem que eu vou lutar. O jogo é guardeiro, eu procuro treinar mais com o pessoal guardeiro, que é guarda fechada, é passador, passador, ele passa muito. Eu começo a me botar em situações que eu acho que eu possa cair nessa situação na luta contra o meu adversário e treinar para aquilo ali. É exatamente isso que eu faço. E agora, né, voltando mais para essa parte de preparação, pré-competição, quanto tempo você se prepara para um campeonato menor, para um campeonato médio, ou um pan-americano ou um mundial? Qual é, tipo, né, quantas semanas? Se você... Então, na verdade, eu me mantenho treinando o ano inteiro. Eu não paro de treinar. Só se eu tiver com uma lesão, ou só se eu estiver impossibilitado realmente de treinar. Então eu me mantenho treinando um ano inteiro. Lógico que tem semanas que eu estou mais cansado, que se eu não tenho uma luta, eu dou uma relaxada, treino 3, 4 vezes na semana, mas tipo assim, eu treino todos os dias praticamente, né, de segunda a sábado. Semanas, às vezes não, mas quando... Então, para campeonato pequeno, menor, pequeno que a gente fala é os Open, né? Porque eu só luto a BJJF, então eu não luto outro torneio, só luto a confederação da BJJF. Os Opens, eu costumo a manter minha rotina de treino normal. Quando tenho aí, eu me inscrevo para um Open, aí eu dou uma apertada ali de 3, 4 semanas, um mesinho ali, só para poder dar um gásinho para esse campeonato. E beleza. Um mês ali eu dou uma apertada maior só por causa de peso mesmo, de bater peso, de estar mais afiado, de estar mais ali ligado, vibrado para aquele campeonato. E é isso. Campeonato maior, como eu venho falando, eu treino o ano inteiro, então eu já estou treinando. Aí campeonato maior, eu já foco tipo 8 semanas, assim, que é o que eu boto como... Minha foco mental para o campeonato. São 8 semanas. 8 semanas antes do campeonato, eu começo a focar ali para dieta, treino específico para o campeonato, o meu jogo, como que eu vou lutar. Então eu treino exatamente o que eu vou fazer no campeonato, independente de quem seja do outro lado e tal. E quando chegar lá na semana do campeonato que saiu a chave, que é a semana do campeonato, eu vi a chave lá, tá, eu sei com quem eu posso lutar lá, aí eu começo a treinar, eu faço só para aquele treininho mesmo técnico, estratégico ali, monto uma estratégia e tal, para poder chegar no campeonato e lutar. Eu mais ou menos mesmo, porque uma coisa que você falou aí, que eu acho que é o diferencial, eu acho que o meu, do teu, do Bicudo, e acho que até para o pessoal que treina com a gente ali, é esse treino anual. A gente diminui um pouco a intensidade, mas a gente treina o ano inteiro e treina forte o ano inteiro. Aí da intensidade, lógico que no campeonato mundial ou pan-americano, normalmente o pan-americano eu faço 6 semanas, no mundial eu faço 8 semanas, que a intensidade aumenta, mas a gente está sempre fazendo preparação física, a gente está sempre mantendo um peso limite, a gente está sempre treinando 4 vezes, 3 vezes por semana, pelo menos 3 vezes por semana mais forte. Então acho que isso aí, para a gente sair do ponto que a gente normalmente está para um ponto de estar preparado para um campeonato maior, é mais curto, né? Porque a gente não começa do zero, né? A gente já está já está condicionado para aquilo. A gente só aperta
o ritmo para poder ficar tinindo. Porque tipo, a gente vê muita gente que já compete, vamos dizer, no Pan-Americano, ou do Pan-Americano, e depois vai até o Mundial, mas depois se relaxa e bota peso, não treina. E aí, com isso, você vê muita gente não voltando a competir de novo, né? Porque, tipo, realmente, se você tiver que começar do zero, começar lá embaixo, é dieta, é treinamento, é dor, né? Porra, ainda mais na categoria, ainda mais adulto ainda você pode até se dar esse luxo aí, se for o caso, mas eu também não aconselho. Mas Master não tem como. Se eu paro de treinar um mês, 2 meses para voltar depois a treinar, para ficar parado mesmo, eu não consigo. Se eu parar, eu treino mesmo diário, a gente treina, a gente faz lá 10 rola. A gente tem 2 vezes na semana que é só rola, que a gente é o mínimo 10 rolas. 10 rolas. Pô, quando a gente para e senta ali, relaxa um pouquinho, a gente não volta para dar o 11º rola nem a pau. O povo já levanta já meio capenga já. Então tem que recuperar o corpo. Você falou, né, que estava competindo até sem kimono, só a diferença do kimono pro sem kimono, você sentiu a pegada e falou, não, agora a partir de agora tem o Pan-Americano, já vou focar mais no kimono de novo, vou até trocar meu campeonato, porque tem que focar já no maior, né? É verdade, eu estava treinando agora aí para lutar um campeonato, né, no Gi, e aí eu tô conciliando para treinar, para poder lutar o campeonato um Pan-Americano de kimono, e eu treinei aí esses dias mais puxado e eu senti um pouco minha pegada e eu falei com o mestre, pô, mestre, acho que eu vou trocar lá, não vou lutar no Gi não, vou lutar de kimono, para poder focar no de kimono, para poder eu melhorar minha pegada até, para poder eu me preparar para o Pan-Americano, que é o campeonato mais importante. Então aí, por os desavisados, aí eu já tô avisando. Memphis, no Gi, 7 Bala tá fora, 7 Bala vai de kimono, então você que se prepara para de kimono. Qual é o dia você vai competir? Qual é a sua rotina do dia? Porque a gente viu umas coisas muito legais no Mundial, né? Rosa, por exemplo, que é uma das... antes dele, o pré-luta dele, acho que era incrível. Você vê cada um com a sua... seu método, com a sua banda para isso. Como é que é o seu no dia? Rotina, né? Rotina do dia. Então, o meu dia da competição, o que acontece? Eu acordo cedo, eu no hotel, num quarto do hotel, eu dou uma alongadinha assim e tal, aí vou tomar um banho. Minha rotina é exatamente... O que eu faço toda vez é isso. Dou uma alongadinha ali, aí vou tomar um banho, checo o meu peso, tô no peso, tô um pouquinho abaixo. Geralmente eu tô um pouquinho abaixo, porque eu corto um pouquinho o peso uma noite antes, só para poder comer algo antes de competir. Então eu sempre gosto de dormir uma noite antes com pelo menos um pound abaixo do meu peso, ou meio pound, que aí eu acordo com um pound e meio abaixo do peso. Aí eu tenho esse um pound a um pound e meio para poder comer algo antes da minha luta. Porque eu preciso comer algo antes de lutar, porque eu não consigo lutar em jejum, eu fico mal. Então eu tomo meu banho, aí vou tomar meu café e vou pro campeonato. Geralmente eu luto de manhã, aí já vou pro evento. No evento eu vou lá, checo o meu peso, tô no peso, tal. Se eu não tiver, eu como um pouco, mais um negocinho, dou uma hidratadinha, tal, e me mantenho no peso exato e fico ali esperando o meu nome aparecer na TV para poder fazer minha pesagem oficial. Mas eu costumo tirar 10 minutinhos. Quem está mais junto comigo ali vê isso aí, que eu sou isso aí exatamente. Quem não está nem percebe às vezes. Que eu dou uma isoladazinha de 10 minutinhos, vou para um canto e fico me alongando, fico pensando, tentando visualizar as minhas lutas, eu fico visualizando as minhas lutas, eu fico muito com foco na minha primeira luta, entende? Porque as outras eu nem boto muito no foco, mas eu visualizo a minha primeira luta e tento me visualizar no pódio.
sabe? Como campeão lá. Eu falo, tem que vencer essa primeira luta e eu vou ser campeão. E eu vou ser campeão. E eu me concentro ali, faço minha oração. Eu sou muito religioso, assim, para quem não sabe. Eu sou muito apegado a Deus, eu creio muito em Deus. E eu sei que Deus quer que todo mundo vença, quer que eu vença e ninguém perca. Então, Deus é para todos, Deus é de todos. Mas eu tenho fé, eu boto minha fé ali, eu peço proteção a Deus para que eu não me machuque, para que ninguém saia machucado da luta. Isso é o que eu mais peço, porque a gente aqui no país, aqui, quem vive nos Estados Unidos sabe que a gente depende do nosso corpo, do nosso trabalho. Se não tiver trabalho, se a gente não trabalha, não ganha dinheiro, não tem negócio de aposentar, não tem negócio de encostar no INSS, não. Então, o que eu peço a Deus é proteção para mim, para o meu adversário, e eu não vou mentir, não. E eu peço que Deus faça eu levantar meu braço no final. Pô, Deus, por favor, eu mereço levantar meu braço no final. E é isso, e boto Deus à frente ali, vou lá e vou me divertir, vou lutar, e o resultado é consequência. Eu acredito muito que o resultado é consequência do meu trabalho que vem de semanas atrás, né, de meses atrás, não da minha vida, entende? Eu sempre vivi muito pro esporte. Eu sempre fui um cara apaixonado por luta. Foi o que eu falei. Eu sempre me vi como um lutador. Eu sempre lutei, desde criança. Lutei MMA, lutei jiu-jitsu, lutei no-gi, lutei tudo. Muay Thai. Então, o resultado que eu tenho no campeonato, o resultado que eu tenho no meu campeonato, no meu próximo campeonato, que vai ser o Memphis Open, é resposta do que eu venho fazendo por toda a minha vida. Não é só por uma semana e tal, mas essa é a minha rotina diária no dia do campeonato. Outra coisa também é... E outra coisa, desculpa, mestre. O que eu procuro muito, que eu tenho muito na minha cabeça eu tenho pessoas como referências, sabe? Então, eu sou muito de observar o que essas pessoas que são referência para mim fazem assim, e eu tento tudo, eu tento imitar tudo. Eu falo assim, cara, o que o maluco faz ali? Ele faz isso ali, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso ali, porque se dá certo para ele, vai fazer. Tipo assim, eu sou muito assim, eu sou muito... E eu quero estar próximo dessas pessoas, porque eu acredito que dessa energia se espalha, sabe? Eu acredito que a áurea daquele campeão ali, se você está perto, se você... não tem o ditado de que ande com o leão... se você... como é que é o ditado de você se mistura? Pô, você é... Serve as pessoas, né? Você é... Diga quem te ama, diga quem tu és. Tipo... 5 pessoas ao redor de você ali é o que você emerge, sim, é o que você... Então eu acredito muito nisso. Portanto, eu me afasto um pouquinho de pessoas que eu acho que a energia não me soma em nada, e eu tento colar com pessoas que eu acho que a energia é boa e que vai me somar alguma coisa. Exatamente isso. E no campeonato eu sou assim. Pô, quando eu tenho o Fabrício Bicudo, é um maluco, o Renato é outro que sabe quando, sabe o Suian, é outro que sabe quando você acredita muito nesses caras, você acredita muito neles. Os caras querem o melhor pra você também, querem que você chegue lá também. Então, eu acredito muito neles. E eu sei que eles querem o bem pra mim. Então eu quero estar perto deles, porque eu acho que aquela energia de campeão deles ali vai me fazer ser campeão junto com eles, sabe? Vai me arrastar. É energia, né? Cria essa energia positiva, né? De todo mundo focado no mesmo pensamento de ser campeão. Eu gosto disso, de estar do lado de pessoas. Tá do meu lado e tá falando, pô, tô machucado, pô, eu não tô treinado, pô, eu não quero estar nem perto, não. Eu quero, porque eu não quero pegar aqui pra aquilo ali. Eu gosto daquilo, pra aquele cara que tá ali, meu irmão, tô afiado, vou dar meu máximo, vou fazer de tudo pra ser campeão, a gente vai ser campeão e tal. Então, essa pessoa, assim, eu gosto de estar perto disso. Tipo, o lance tem
a semana até anterior, assim, né? Tipo, a rotina, porque eu sempre gosto de bater meu peso na segunda-feira e, né, treinando ou fazendo algumas coisas durante a semana para chegar no campeonato já com aquela rotina de, pô, de repente hoje eu vou dar um rolinha só para suar, para baixar para poder comer. Ah, hoje eu vou fazer só uma jacuzzi, o corpo não tá bom para treinar, faço jacuzzi só para poder comer. Então tem uma pré-rotina que foi criada, né, com anos e anos de experiência. Eu sempre gosto de bater meu peso já na segunda-feira, antes do campeonato. Normalmente é uns 4 dias antes, porque a gente luta normalmente na quinta, às vezes na sexta, mas eu gosto de, na segunda-feira, já bater o peso, treinar, acabou o treino, tem que bater o peso. Aí depois a gente vai, né, controlando ali com dieta, um rolinha. Normalmente eu chego no campeonato 2 dias antes até... Vou lá, dou uma suada, pego dou um treino, ajudo alguém a aquecer, só para dar aquela suadinha. Aí, no hotel lá do Mundial, tem um lugar lá que tem sauna, tem jacuzzi, tem até uma banheirinha de gelo. Aí eu vou ali, agora eu fui lá no campeonato, dei um cornerzinho, vou lá na jacuzzi, vou perder o peso para poder comer. Agora tu falou que esse negócio da rotina, eu quero ver se tu vai juntar comigo na rotina do dia anterior, né, à noite ali, da pizza e a cerveja. Pizza e cerveja. Mas aí aí eu tinha essa tradição aí que eu já faço isso há bastante. Primeiro era só cerveja, agora já adicionei a pizza. Mas essa pizza e cerveja aí já vem uns 5 ou 6 anos já que eu, na noite anterior, como uma pizza, tomo uma cerveja e aí aquilo ali, né, pro dia seguinte já me dá uma energia. Né, faz bem pra cabeça. Agora que, fiz tudo que tinha que fazer, tomo uma cervejinha, tomo uma pizza. Teve um dia que eu abusei, foram 2 cervejas, 2 pizzas, chegou no dia seguinte lá, tava ficar 2,5 pounds acima. Aí foi correria, treino, rolando ali para poder aquecer, mas aí já vem do treinamento que a gente faz de estar puxando, aquele treino extra, aquela corridinha extra ali não fez tanta diferença, porque a gente já está num nível de preparação bem mais alto, né? Uhum. Tanto que até teve um campeonato que eu estava 1 pound acima, achando que estava no peso certinho, umas 8 lutas antes de chamar lá, né? De começar a botar na TV. Aí eu cheguei ali, pesei umas 2, 3 vezes, depois de já ter feito todo o meu aquecimento, tudo, achando que já estava no peso. Tinha trocado o kimono já preparado para lutar. Aí antes, acho que havia umas 7 lutas para entrar, eu fui lá da última checagem, saber se podia tomar um Gatorade. Eu olhei na balança assim, desci, falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu olhei, tava 1 pound acima. Tirei o kimono, botei roupa para suar, kimono, tava para suar de novo, fiquei mais 20 minutos lá. Aí quando eu fui lá, já tinha subido 2 lutas. Mas também eu acho que até essa adrenalina toda de ter que fazer. Cheguei lá, foram 3 lutas, durou menos de 3 minutos, as 3 lutas, juntando tudo. Mas eu não recomendo. Se recomenda. Funciona pra ele, não funciona pra qualquer um. Funcionou dessa vez, não quero dizer que vai funcionar todas as vezes. Mas né, a rotina é normalmente chegar lá no peso, a gente está sempre controlando, dar um treininho ali uns dias antes só para poder até. Uma coisa que eu fazia antigamente, ia para uma bicicleta, mas aí você sai da especificação né, não é específico do teu esporte, aí cansava a perna, então eu gosto agora de chegar lá, ajudar os outros a aquecer, eu dou uma suadinha. Teve um campeonato que eu também estava 1,5 pound acima lá, eu aqueci com os caras que eu já tinha mudado para o Master 5, os caras que continuavam no Master 4, a gente é da mesma categoria, mas a gente se ajudou, então isso é uma parada legal também, né, cara? Apesar de ter a rivalidade dentro do tatame, do lado de fora a gente tem uma amizade muito grande com os caras que a gente compete, né? Se a gente não tá no campeonato, a gente tá torcendo pelos caras ali também. Se tá, né? Se você mudou pro Master 6, os caras estão no Master 6, a gente tá torcendo pelos caras ali. Então é muito legal essa longevidade dentro do esporte, que você vai criando essas amizades que, né, são irmãos que você cria, né? A gente já tem irmandade dentro da academia, mas tem os outros que a gente traz dos eventos, assim. Não, com certeza. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas amizades, eu tenho muitos amigos com adversários, eu tenho muitas amizades com adversários. Eu tenho alguns adversários meus que tornaram-se amigos, sabe? Uhum. A gente troca ideia, a gente se fala, manda mensagem, convida para treinar juntos e tudo. Então, isso é bem legal, esse respeito que existe fora do tatame ali, fora da área de competição. Existe um respeito. A gente tá ali, a gente sai na mão, a gente briga, a gente luta, tal. Um sai feliz da vida, o outro sai triste, mas lá fora a gente se respeita, a gente
respeito à história de cada um deles ali. Mas isso também vem muito do jiu-jitsu como uma arte marcial, né? Tipo, o respeito é um dos pilares né? Jiu-jitsu, da arte marcial ali, né? Que eu acho que hoje tem perdido um pouco, né? As pessoas estão muito no eu, não tem muito esse negócio que, tipo, vira ali e fala e aponta e, né, tipo... Eu acho que veio até um pouco a parte do MMA, tirou um pouco dessa parte mais filosófica, né, do jiu-jitsu ali. Esse respeito, esse negócio de arte marcial, virou mais um esporte. Entretenimento, um esporte, uma luta em si. E aí, falando agora, né, a gente já falou um pouquinho de tudo, um pouquinho, mas a parte de preparação física e preparação mental, né, durante o ano, pré-campeonato, como é que é isso para você? Como é que você tem acompanhamento? Quem faz teu acompanhamento? Quem faz tua parte de dieta? Quem faz tua parte de condicionamento, né? Então é bom. Isso aí são os bastidores, né? As pessoas que ajudam a gente a chegar ali pronto pro negócio, né? Eu tenho um nutricionista que é meu primo, que é o Everton Manhães, é meu primo, tá lá do Brasil. Ele me passa dieta, tudo, programação. Sempre que eu tenho um campeonato maior e eu tenho que fazer uma dieta, né, mais coisa assim, eu procuro, ele me passa a dieta certinha, me acompanha e tal, e é uma dieta bem flexível que dá para eu fazer sem sofrer. Eu faço de boa. E em relação à parte física, eu treino na Dex House. Pisou no outro, não, pisou em cima. Não foi. E na parte física, eu treino na Dex House, que é aqui em Porto São Lúcio, que eu treino com os caras, o Mike e o Vitor. Os caras são excelentes profissionais. E eu treino 2 vezes na semana com eles. Que é um treino voltado para o meu esporte. Então, eles fazem um treino voltado para o que eu uso no campeonato. Não é para ficar forte, ficar no shape maneiro, volume, não é nada disso, não é estético. É treino específico para luta. E, cara, o resultado eu sinto muito nos treinos, nas competições. Eu nunca fui de treinar perna, e com eles ali eu treino muita perna, quadríceps, lombar, e eu sinto que eu tô muito mais forte, que eu tô... Tipo, quando eu encaixo uma posição, né, tipo um triângulo, uma parada, eu tô muito mais forte, a galera... Mais controle, né? Mais controle pra raspar, pra tudo, então eu tô amarradão. É um treino muito importante, cara. Para quem é competidor e que não faz uma preparação física específica, putz, tem que fazer. Tem que fazer. Se não faz e acha que não... nada, só jiu-jitsu... Não, faz que você vai ver que faz diferença. Faz muita diferença. A parte da preparação física eu vejo até não só como, né, a melhoria no desempenho, mas na prevenção de lesões, né? Além disso... Você fortalece as articulações e tudo. Então, você não só se prepara, tem um condicionamento melhor, mas você previne lesões por estar mais fisicamente, né, mais bem preparado. Além disso, eu vivia me machucando, eu vivia com o joelho machucado, eu vivia sentindo no joelho. Depois que eu comecei a treinar na Dex House, eu nunca mais senti meu joelho, eu nunca mais senti lesão no joelho. Provavelmente, possivelmente... Com certeza, eu acho, foi porque fortalecia minhas pernas, a musculatura da perna. Eu tinha canela, joelho e canela. Agora eu tenho um grãozinho na coxa, o joelho e um grãozinho na panturrilha. Não, mas faz diferença. Isso aí eu comecei já a fazer musculação, acho que na faixa eu tinha 14, 15 anos e sempre senti diferença. Inclusive, naquela época eu era faixa azul, eu treinava. Eu lembro que o Ratinho, Deus o tenha, ele faleceu aí há um tempo atrás. Eu lutei com ele, ele falou, caramba, você é muito forte, o que você faz? Eu falei, vai malhar. Eu falei, vai malhar. Eu já malho desde os 16 anos. Eu acho que naquela época eu devia ter uns 20 anos, não, mas eu acho que, tipo, fez uma diferença grande
de estar hoje em dia com 57 anos e estar conseguindo ainda treinar forte, né? Tá ali, lesão eu tenho, mas nada que seja grave, que me afaste muito tempo. Eu acho que é toda essa parte muscular que foi construída durante anos e anos, hoje em dia eu consigo manter o nível de treino, volume de treino, pela parte de musculação. Acho que é muito importante mesmo que você tocou aí nesse assunto, é muito importante para longevidade do esporte. Né? Uhum. Inclusive, assim, malhar, na verdade, treinar musculação, eu sempre treinei, desde moleque eu treinava, mas pra era boneco, né? Pra ficar bonito. Isso aí, para ficar bonito. Eu treinava para ficar sarado, bonito. Eu treinava para sair no final de semana. Não era uma parada assim focada no jiu-jitsu, no esporte. Eu nunca malhei. Marombeiro de noitada. Eu era aquele tchutchuca. Mas aí, portanto, eu nunca malhei perna, só malhava quase. Aí era um marombeiro de janela, né? Pô, só vivia de calça jeans na noite sem camisa. Marombeiro de janela, irmão. Calça jeans e sem camisa na noite. Apavorava. Peito de pombo e perninha de galinha, né? Mas aí depois que eu foquei na musculação, na preparação específica, que eu vi o resultado de verdade pro que eu faço, que é lutar. E uma parada nesse lance de muita gente não sabe, mas tipo, a tua perna, a tua panturrilha é o seu segundo coração. Uhum. E até na produção de testosterona também te ajuda, né? Tem muita gente que não tem esse conhecimento, só quer ficar grandão em cima, mas a tua panturrilha é o teu segundo coração, é o que vai bombear o sangue, né, de baixo para cima. Então muita gente não tem esse conhecimento e eu lembro da minha época lá, de quando eu treinava faixa azul, faixa roxa, não, quem treina jiu-jitsu tem que treinar só jiu-jitsu, tem que treinar musculação. Hoje em dia os caras não conseguem nem andar, estão tudo quebrado por aí porque, né, não tinha essa estrutura, essa preparação estrutural, física, né, para proteger as articulações. E lesão, jiu-jitsu lesiona demais. Ó, eu treinei, eu sou professor de Muay Thai, né? E eu treinei Muay Thai por muitos anos. Isso, né? Que o pessoal acha assim, caraca, Muay Thai, soco, chute, joelhada, cotovelada, tal, machuca demais. As minhas maiores lesões que eu tive foram no jiu-jitsu. Jiu-jitsu machuca um bocado, entendeu? Jiu-jitsu, se você não tiver o corpo preparado para aquilo, você tem, por isso que você tem que ouvir o professor, você tem que seguir a orientação do seu professor. Não achar que você é super-homem, não achar que você tem que buscar conhecimento, porque jiu-jitsu, cara, você tem toda uma preparação, não é só... Você não vai ali para aprender a brigar, para aprender a lutar. Você vai ali para ter todo um estilo de vida. Tudo é como... Jiu-jitsu é estilo de vida, né? A gente... envolve tudo, alimentação, dormir bem, fortalecer a musculatura, o corpo e tal, aprender as técnicas, ter o conhecimento técnico e praticar, e lutar. A luta em si, para mim, é a cereja do bolo. Uhum. Na boa, porque para mim, se você tiver uma alimentação boa, um corpo preparado, né, musculatura preparada, conhecimento, aí sim você está preparado para poder lutar, sabe? Aí você lutar ali é a cereja do bolo, é o mais fácil, né? É o menos, né? Mas se você só quer lutar, mas não se importa com sua preparação física, não se importa com sua alimentação, você não vai render. Às vezes você até sabe, se botar você para poder ensinar alguém, você vai ensinar, mas você não vai saber exercer aquilo praticando. Né? Acontece muito isso. Eu sei porque eu trabalho eu dou aula desde garoto, então eu já tive vários alunos que eu tinha confiança em chegar um aluno novo na minha academia e eu falar assim, pô, pega esse aluno ali e ensina para mim isso. E eu não podia virar minhas costas, porque eu sabia que ele ia ensinar perfeitamente. Mas quando esse mesmo aluno meu treinava com qualquer outro que não tivesse o conhecimento dele,
ele não sabia exercer aquilo. Ele sabe qual é? É sabe, tem o conhecimento, mas não sabe, mas não consegue aplicar. O porquê? Noitada, não se alimentava direito, zoava tudo. Tipo, treinava 2 minutos e não conseguia mais treinar, porque não tinha mais fôlego, não tinha mais resistência muscular, não tinha mais nada. Então, o jiu-jitsu requer de um conjunto de fatores ali, né? Para aquele conjunto ali, para você ter um resultado legal, um desempenho legal. Estamos chegando a 1 hora já. Fica à vontade. Eu vou falar agora, tipo, encerrar o lance Da mente. parte mental. Né, tipo, uma coisa eu acho que o jiu-jitsu traz bastante, assim, não só dentro do tatame, dentro da competição, mas tirando, né, fora do esporte jiu-jitsu, do ensinamento jiu-jitsu, te ensina muito para a vida, né? Mas essa preparação mental, os desafios, né, diários ali, que vai preparando a tua mente devagarinho, dentro a gente falou no início aí, de treinar duro para se preparar para o campeonato, para não ter surpresa, porque sua cabeça já está preparada. Como é que é essa tua preparação mental e como você vê hoje, né, que hoje você está tendo resultado, você está já vendo esse lance de visualização, que é muito importante, já visualizar antes de ir lá, você já vendo a tua mão levantada, você já vendo, né, você, com quem você vai lutar, já viu, né, a gente comentou muito desse último campeonato mundial, que eu e você já sabia com quem a gente ia lutar e já tinha, antes da chave sair, a gente sabia, um por um. Então, fala um pouquinho, tipo, como você via antes essa parte mental, nessa época que você veio para os Estados Unidos e que você ficou naquela batalha de se cobrar para agora. Como é que foi essa transição? Como é que você vê essa tua parte mental aí? Então, primeira coisa, bom, antes eu me cobrava demais, assim, e eu queria muito um resultado que, na verdade, eu precisava. Eu botei na minha cabeça que eu precisava daquilo. Por eu me cobrar demais, eu acho que eu ficava muito nervoso, ansioso. Eu queria fazer as coisas e quando não dava certo, alguma coisa desanda, né? Você vai com um plano e esse plano sai do seu controle, você desanda um pouco. Eu me sentia assim às vezes. Eu me sentia frustrado, era frustração. A mistura de frustração... Na verdade, eu procurei ajudas. A primeira ajuda que eu procurei foi, através de mim mesmo, a começar a observar mais o que as pessoas que estavam ao meu redor, que eram campeões, faziam que eu não fazia. O porquê que eles conseguiam que eu não conseguia. Esse foi o primeiro passo, primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, cara, o que o mestre Renato faz que eu não faço? Eu começava a perguntar muito ao mestre Renato o que ele fazia e tal. Não sei nem se o senhor percebia isso, mas eu te perguntava todo dia as coisas assim. E eu falei assim, meu irmão, a primeira coisa que tem que fazer é parar de se cobrar. E eu tentava fazer igual. Eu falava, não, o mestre faz isso aqui, eu vou fazer isso aqui. O Fabrício Bicudo era também campeão mundial, campeão de tudo. Ele fazia isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Ele comprou uma bicicleta lá para pedalar, eu comprei uma bicicleta aqui, vou pedalar também. eu era meio assim, pô, eu tenho que... Ele treina, pô, faz 10 rolas no dia, eu tenho que dar 10 rolas também. Então, o primeiro passo foi eu querer fazer o que os campeões faziam. Os campeões ao meu redor, né, que eu estava presente na vida. Eu falava, eu vou fazer também igual e vai dar certo. E além de ter o apoio deles, né, eu conversava sempre com eles, e eles sempre acreditavam em mim e me motivavam. Aí eu fui aonde eu fui buscar uma profissional, que foi uma psicóloga. E eu passava isso tudinho para ela. E ela era uma psicóloga esportiva, mas ela ia também a fundo na minha vida, ia lá atrás e buscando o porquê que eu poderia ser assim na minha cabeça, o porquê que eu ficava me cobrando demais, o porquê que eu queria vencer. Era para mim ou era para as pessoas que estavam ao meu redor? Eu queria vencer, porque entendeu? A situação era que ela começou para trabalhar isso,
a buscar isso em mim? Eu queria me provar, eu queria me provar para as pessoas, ou eu queria ser campeão de verdade? Era isso ali que eu queria, porque é por mim, não é por ninguém. E eu comecei a levar mais para esse lado, e a fortalecer minha mente, a me desapegar disso, das outras pessoas, do que vão achar. Eu era muito apegado a isso. Eu comecei a me desapegar disso. Não, eu tenho que fazer isso por mim, eu tenho que fazer isso não pelo o que os outros vão falar, não que os outros vão, né, Pensar ali, né? exatamente. E, cara, e começou a funcionar, né? E foi aonde eu conversando com o Fabrício, para a primeira vez, eu falei com ele, falei, pô, Fabrício, o que você acha que se eu baixar pro Pena e tal? Aí falei com o senhor e tal, eu falei, pô, você acha que eu consigo? E, na verdade, o que despertou em mim para eu bater o Pena, a primeira, já tinha isso na minha cabeça, foi no dia que o Pimenta veio aqui, e o Pimenta luta de pena, né, e ganha a porra toda e tal. E a gente almoçou junto, e aí eu falei, aí ele me falou o peso dele, ele era mais pesado do que eu falei, caraca, o cara é mais pesado do que eu, então dá pra eu bater, se ele bate, aí foi aonde tudo que eu sou assim, né? Não, se ele faz, eu também faço. Aí eu falei, não, ele bate, eu também bato. Aí eu bati o peso e tal, e não me preocupei tanto em se eu falhar, o que Renato vai falar de mim, o que Renato vai pensar de mim, o que Gabriel, o que fulano vai pensar de mim, entendeu? Então eu comecei a tirar o peso das minhas costas. E o resultado foi acontecendo. Foi rolando e tal, e graças a Deus deu certo. Não que eu sou um campeão, que eu vença tudo, porque não é muito bem assim a história, mas eu tô ali, sempre ali na briga ali. Eu acho que isso aí que você falou é uma parte muito importante, que eu tive uma conversa muito, assim, foi com uns 40 minutos com a Melissa depois do Mundial, que ela perdeu, e eu vi que ela não estava lutando, ela estava meio que se segurando, meio que só lutando para não perder de muito. Eu conversei com ela, pô, Melissa, ela falou, não, eu fiz tudo. Eu falei, não fez. E aí fui quebrando as barreiras, né, até chegar que ela realmente assumiu. Mas quando ela entendeu que realmente ela estava se limitando por ficar pensando, pô, o que meus alunos vão pensar, o que o mestre vai pensar, o que né, a pessoa que treina comigo vai pensar, eu falei, você na hora que pisa ali, é você. E depois que você sair dali, ganhando ou perdendo, é você. E se você ganhar ou se você perder, daqui a uma semana ninguém lembra mais se você ganhou ou perdeu. Então você tem que se dedicar. E aí mudou. Tipo, eu lembro que dali, eu estava falando uns 3 anos seguidos para ela baixar de peso, em 1 mês e meio, não tendo campeonato nenhum, ela já baixou de peso, já chegou na categoria de baixo, já estava fazendo musculação, já estava num outro nível. E eu lembro que até no Mundial que a gente foi ano passado também, a Chloe, né, ia competindo, tinha um campeonato de criança junto lá, e eu vi lá na cara dela, né, aquela feição de aflição, de não sei o que, ela foi, lutou mal, perdeu, não sei o que, aí eu chamei ela no canto e falei, Chloe, você tá lutando aí por você. Tudo bem, teu pai te dá força, eu te dou força, mas não tem ninguém que vai pisar aí dentro com você. Vai lá, se divirta, né, aproveite, dá tudo que você puder lá. Não pensa que você deve nada a ninguém. Você não deve nada a ninguém. Você não deve ao teu pai, não deve a tua mãe, não deve a mim, não deve a Melissa, ao Mike. Eu quero que você vá lá. Só na hora que ela voltou lá, a cara era diferente. Ela, né, a feição, o corpo, o movimento totalmente diferente. Ela lutou, ganhou. Né? Tipo, é isso que é importante da pessoa entender, que você, lógico, que você, né, tem os teus parceiros de treino, teu professor, de repente a família, tá ali, mas você não bota esse peso nas tuas costas quando você sobe ali em cima. Ali é você e acabou. Não tem outra pessoa. Se você ganhar ou perder, se você entrar lá e der o seu melhor, não é isso que a gente quer. E sabe o que acontece? No final de tudo, você luta, você vence, você perde. Segunda-feira é segunda-feira. É que nem o Bicudo fala, né? Tipo, você vai, subiu uma montanha,
chegou lá em cima, ganhou, perdeu, olhou o visual, desce, tem outra montanha pra frente, né? Então tá sempre nesse... Ganhou? Meu irmão, tudo bem, tu não vai ficar, perdi. Lógico que ficar naquele negócio, mas tu não vai ficar se, né? Angustiando, meu, perdi. Perdeu o quê? Volta pro tatame, vai treinar de novo. Ver lá os erros, de repente, que você cometeu na parte de preparação, né, pré-competição e... É o tal da consistência. Você tem que, segunda-feira, você tá treinando do mesmo jeito, porque independente se você venceu ou se você perdeu, porque se você venceu, já acabou, você tem que vencer de novo. Se tu perdeu, na outra você pode vencer, então... É que a gente falou, nem perdeu, né? Você aprendeu. Aprendeu que, de repente, alguma coisa que tu fez na preparação não estava boa, aprendeu, de repente, que o cara é um pouco mais duro do que você achava, que você tem que, de repente, se preparar melhor para a próxima jornada. O que cada um tem que pensar muito, tem que botar na cabeça é que o conselho que eu dou como atleta hoje, se eu puder, né, dando um conselho para todo mundo que está ouvindo o podcast, não coloque pressão nas suas costas. O que você tem que fazer é lutar. Se são 5 minutos, é lutar por 5 minutos. Você tem que entrar lá e dar o seu melhor. Não desistir, não se entregar. Pode estar perdendo uma luta de 50-0, mas você até o último segundo da luta você está brigando. Porque luta é luta, tudo acontece. E se você saiu de lá com o braço levantado ou não, mas com a sensação de que você deu tudo de si, é a melhor sensação do mundo. A pior sensação do mundo é você sair de lá sabendo poder ver mais, braço, sem ter o seu braço levantado, sabendo que você poderia fazer mais e você não fez porque você desistiu. Desistir que não tem opção. Eu acho que assim, quem é lutador, você não tem que se entregar, você tem que lutar até o final. Entenda uma coisa, o meu lutar não é igual ao lutar do Renato, não é igual ao lutar, o seu lutar. Às vezes as pessoas que estão de fora avalia, né? Tipo, você pensar assim, pô, mas o maluco ficou brigando, ficou jogando um pro outro, pro ar, até o último segundo. O 7 Bala já não. Ficou ali, de repente, nos 10 últimos segundos, ele parou. Mas talvez esse cara que parou os 10 últimos segundos, porque ele lutou até onde ele deu o máximo dele. O máximo dele faltou 10 segundos para poder acabar a luta lutando. Então aí é mais uma chave que você tem que virar. Você tem que treinar para você não faltar gás, não faltar disposição para a próxima luta, você lutar o tempo todo que tem que lutar. Eu lembro que o Cássio falava um negócio assim, tipo, você vai lá lutar, você pode perder, mas você vai dar o máximo lá que, meu irmão, o cara às vezes vai sair daquela luta contigo ali para fazer mais um que não vai conseguir. Não vai nem querer voltar para lutar porque tá morto. Isso aconteceu no campeonato comigo já. Eu lembro que eu fui lutar no campeonato. Eu saí cansado da minha semifinal e tinha uma final para fazer. Eu falei, caramba, não posso mostrar. Aí eu fiquei ali do lado, né, tentando fazer um polichinelo, mostrando que eu tô ativo ali, né, pro cara que tá olhando lá. Eu tava cansado. Mas eu falei, não posso mostrar e não posso me desistir, como tu falou. Tem que estar aqui. Tem mais uma luta, são só mais 5 minutos. E aí o juiz veio falando que o cara que tinha lutado antes de mim queria mais 5 minutos. Eu falei, meu irmão, então já se entregou. Já se entregou que tá pior do que eu. No último Mundial agora, no Gui, nas minhas oitavas de finais, eu lutei. Eu fiz uma luta dura que eu não esperava que fosse tão dura. Eu saí da luta, de verdade. Tava na semifinal e quando tava me chamando pra semifinal, eu falei pro Suyan até. Eu falei, caraca, Suyan, não vou conseguir lutar. E o Suyan tava do outro lado da chave, eu poderia fechar a chave ali, né, eu e ele. E eu tava com a lombar doendo demais, sentia a lombar, não tava aguentando. E o Suyan me deu, o cara foi irmãozão, me deu um chá de incentivo. Ele e o Thiago lá, os dois amigos,
tá assim, amigo meu pra caramba, me incentivaram, falou, meu irmão, vai lá e luta, dá seu melhor, faz o que você puder, briga, mas não desiste. E eu, tipo assim, lógico que eu, no fundo, quando eu falei isso, sabe quando aquela sensação de você estar fracassando vem, mas você só precisa de ter alguém do teu lado que não deixe você desistir ali, que te deu um empurrão, te deu um tapa na cara? Vai lá, rapaz, luta. E foi isso que aconteceu no Mundial, cara. E o Suyan e o Thiago fizeram exatamente isso. Não me deram um tapa na cara, mas falaram, meu irmão, não, vai lá, você consegue, você vai lutar, sei lá o quê. E eu fui, dei uma alongadinha ali, uma aquecidinha e fui lá para lutar a semifinal. E, meu irmão, orei ali, na hora ali, orei e botei Deus na frente das coisas e falei, vou lutar, vambora. E deu certo. Fui lá, lutei. Durante a luta, incrível, cara, incrível. Durante a luta eu não senti nada. Eu lutei para parecer que anestesiou. Eu lutei, eu orei, joguei para Deus e que o Senhor só não deixa eu piorar. E lutei e não senti nada na luta, não senti nada. Lutei, venci, aí eu fui para a final, aí eu esperei o Suyan lutar a outra semifinal, torcendo, né? Orando, o Suyan, vence, pelo amor de Deus. E ele venceu e deu tudo certo. A gente fechou a categoria e foi mais um título para a nossa família, para a família Carson Gracie. Bom, galera, acho que, né, tipo, deu bastante coisa aí para vocês aproveitarem. Se tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, bota no comentário aí do podcast aí, a gente responde, qualquer dúvida. E, né, falando esse ponto aí, outro ponto aproveita a jornada, né? Todos os pontos é sempre um crescimento, você sempre vai aprender com a sua jornada, chegou lá em cima, na montanha, desce de novo, começa a jornada outra vez e vai aprendendo. São várias lições que você tem que ir guardando, crescendo como atleta. Então, acho que foi bastante frutífero essa conversa aqui, deu bastante informação. Mas, de novo, se precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Assina o canal aí, dá um joinha, faz um comentário, porque isso aí vai ajudar bastante a gente aí. Tá bom? Então, fica com Deus aí. Alguma mensagem? Não, valeu, galera. É isso aí. Fechamos aí com chave de ouro. A conversa foi bem legal e eu espero que as nossas experiências aqui façam com que vocês se motivem ainda mais, que vocês fiquem focados e que vocês pensem que, assim como aconteceu com o mestre, comigo, uma porção de empecilhos antes da luta ali, como o mestre, do nada, tava um pau de acima, você precisou perder peso de última hora, eu ali machuquei minha lombar e fui lá e me superei, lutei, venci e tal. Nada é fácil na vida. Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem suas superações. Então, você não é o único, eu não fui o único, o Renato não é o único, todo mundo tem. Então, superação é a palavra que a gente tem que carregar para sempre na nossa vida. Superação. E pensar que tudo passa. Coloque Deus na frente, tudo passa na sua vida. Osso. Valeu, galera. Fica com Deus aí, então. Ussa.